Porque apareceu no meu vídeo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou desviando aqui para olhar porque eu estou fazendo duas transmissões ao vivo, no Facebook e no Instagram. Walter, boa noite. Tá me escutando? Dá para escutar, tanto no Facebook como no Instagram? Boa noite, Mônica. Boa noite, Helenice. Boa noite, Mercedes. Quando vocês puderem, me falem se vocês estão escutando bem. Edson, que saudades de você. No Facebook também dá para escutar, gente. No Instagram tá tudo bem. No Facebook eu não sei se vocês estão me escutando. Boa noite, gente. Ah, legal. Boa noite, Herbert. Quanto tempo? Alguém que estiver no Facebook me dá um alô, se vocês estão, se tá tudo bem, se vocês estão escutando. Vou dar uns minutinhos, tá? Para a gente começar. Oi, tia. Tia Hilda, está presente? Família tem que prestigiar, né? O Walter saiu do Facebook e entrou no Instagram. Você nem me respondeu se no Facebook estava funcionando, Walter. Boa noite. Oi, Magê. Boa noite. A Duda está por aí? Ah, bom, ótimo. Então vamos dar só mais uns minutinhos aí a gente já começa. Ah, tá bom. Muito obrigada pelos testes. Noite fria, fria em São Paulo. Finalmente, será que o frio chegou? Estava bastante calor, eu prefiro o calor do que o frio, mas uma noite friazinha é bom para dormir com edredom, né? Cobertorzinho. Oi, Jonas, boa noite. Que prazer. Edson, que saudades de você, meu amigo. A gente fica com saudades de todo mundo. Está travando o Instagram? Oi, Duda, tudo bem? Gente, a tecnologia. Hoje a internet caiu aqui à tarde. Eu até fiquei preocupada que eu não ia conseguir fazer a live porque a internet caiu. Tudo bem, Duda? Afiliada. Oi, Mi, tudo bem? Joyce, quanto tempo? Já descansou? Conseguiu descansar? A gente trabalhou bastante
sábado, né? Nosso evento online, agora é tudo online. Cássia. Tá travando, gente, bastante o Instagram, porque deixa eu ver só um pouquinho. Deixa eu ver se eu tô na internet certa. Acho que eu não tô. Tô sim. É que essa hora, Instagram é difícil, por isso que a gente faz no Face. O Face é menos concorrido. O pessoal faz muita live no Instagram. Já estou pronta para o próximo. Você está pronta, Joyce, para o próximo evento? Bom, vamos iniciando então. Já são 8 horas. Vou esperar mais 5 minutinhos, vai. Enquanto isso, eu quero agradecer a todos que participaram, direto ou indiretamente, do nosso evento no sábado, no último sábado, né? Nós tivemos, nós tivemos um evento. Eu estou dando risada que a minha afilhada fica colocando mensagens para mim particulares. Nós tivemos um evento no sábado, um evento online de fogaça, né? Porque seria a nossa festa de rua. E tradicionalmente nós temos nossa festa de rua nessa época. E a gente tem fogaça, a gente tem bazar, a gente tem brechó, a gente tem arte-luz, as barracas das nossas casas amigas. E esse ano, infelizmente, nós não pudemos ter. Mas nós não deixamos de fazer a nossa fogaça. Então, nós tivemos a fogaça, as pessoas fizeram os pedidos online, nós fizemos entrega ou em casa ou em drive-thru lá no Caminho da Luz. Então, as pessoas paravam da porta e retiravam as fogaças. Tivemos pequenos contratempos, que é normal, né? Nós não somos restaurantes, nós não somos especialistas. Nós estávamos tentando fazer um evento para que pudéssemos, sempre os objetivos dos nossos eventos na casa é que a gente arrecade verbas, porque a Caminho da Luz assiste, em média, 60 famílias. Normalmente, nós assistimos 60 famílias necessitadas. Essas famílias são cadastradas e retiram alimentos, roupas, é, tem cursos profissionalizantes, então nós temos todo um trabalho, para quem não conhece de perto o trabalho do Caminho da Luz, nós temos todo um trabalho desenvolvido dentro da Caminho da Luz. Então, nós temos essas famílias que são assistidas por nós durante um período de tempo. Em média, são 60 famílias que vão sendo renovadas. Mas nesse momento de pandemia, nós estamos assistindo muito mais famílias, porque nós não estamos cadastrando, nós estamos assistindo às necessidades. Então, todos que nos procuram estão recebendo suas cestas. Então, e as nossas campanhas internas de recolher alimentos e as nossas campanhas externas, Alta de Souza, não estão funcionando, obviamente. Então, nós estamos fazendo campanha drive-thru, as pessoas passam lá na Casa Clarinda e deixam seus alimentos, e estamos fazendo também algumas atividades. Então, a gente está vendendo máscara, fazendo esses eventos online, e estamos fazendo durante as nossas atividades online arrecadação de dinheiro, tudo para ser revertido em favor das obras assistenciais que temos, né? Então, quando você come uma fogaça em casa, ou quando você passa no Caminho da Luz para retirar a fogaça, você só não está tendo o prazer de comer uma fogaça, você está tendo o prazer de auxiliar uma família. E diferente de nós, que temos condições de adquirir nossos alimentos, temos dificuldades financeiras, mas felizmente ainda conseguimos ter os nossos alimentos, o nosso lar, muitas famílias não têm. Então, elas têm muita dificuldade. E quando a gente compra uma máscara, quando a gente compra um livro online, quando a gente participa dos eventos online e contribui, nós estamos indiretamente auxiliando todas essas famílias, né? Que não sabem quem nós somos, que é o mais legal de tudo, e que não podem nem nos agradecer, que é o melhor de tudo para a gente, né?
Bom, eu acho que já deu um tempinho, já passamos aí uns 5 minutinhos, então vamos começar a palestra de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos nos acalmar, nos ligar ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, agradecer essa oportunidade que temos de estarmos virtualmente reunidos, porque nos ligamos em coração, em sentimento, em pensamento nesse momento. E vamos pensando em Deus, nosso Pai, que nos deu essa vida, que nos deu essa oportunidade, e que está nos dando a oportunidade de vivermos, de presenciarmos esse momento. Agradecendo toda a espiritualidade que sempre nos apoia, nos auxilia, estão conosco, os nossos anjos guardiões que estão ao nosso lado, nos direcionando, nos envolvendo. E assim, elevamos o nosso pensamento em prece até Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E com essa prece, nós damos início no nosso bate-papo dessa noite. Nós vamos falar essa noite sobre o tema é causa atual das nossas aflições, né? Esse tema, ele está dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai usar como base o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec aqui, tá? Capítulo 5, das bem-aventuranças, né? E é bem-aventurados os aflitos. Então, esse tema está em bem-aventurados os aflitos. Vamos lembrar um pouco das bem-aventuranças, né? Então, as bem-aventuranças tá dentro do ser, só para a gente se localizar, as bem-aventuranças está dentro do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha foi um discurso que Jesus fez, que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E esse discurso são lições de condutas morais. O objetivo de Jesus, quando ele fez as bem-aventuranças, foi trazer para nós lições de condutas morais. Vamos lembrar que Jesus focou todo o aprendizado que ele nos trouxe naquele momento na nossa melhora moral, tá? Normas e orientações da vida cristã. E devido a isso, eles são considerados, o Sermão da Montanha, né, as bem-aventuranças são consideradas um resumo dos ensinamentos de Jesus de como nós podemos alcançar o reino dos céus. Então, todo mundo quer alcançar o reino dos céus. E dentro das bem-aventuranças, ele traz esses ensinamentos, tá? Só para a gente se localizar onde está tudo isso. Então, dito isso, a gente começa o nosso tema, que é causas atuais das aflições. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei no nosso momento atual, porque nós estamos vivendo um momento de aflição. O que é uma aflição, né? É um momento de dificuldade que nós passamos. Então, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida atual, nós temos dois momentos de causas de aflições na atualidade. Nós temos um momento que é de nossa. Todos os momentos são de nossa responsabilidade, né? Mas nós temos um momento que a nossa responsabilidade é nessa própria vida, e nós temos um momento que são de vidas passadas. Então, as nossas aflições, elas não são por acaso. Há quem pense que está sofrendo, que Deus não existe e que Deus nos esqueceu. Mas, na verdade, todos os nossos sofrimentos, eles são aprendizados. Porque nós precisamos passar por determinados aprendizados e muitas vezes nós sofremos diante desses aprendizados para que nós possamos entender. É necessário que a gente conheça o mal
para a gente valorizar o bem. Como que nós saberíamos o que é bom se a gente não conhecesse o ruim? Então, a gente conhece o ruim e a gente passa a valorizar o bom, tá? E então, a gente tudo as nossas aflições presentes, a gente pode entender por que nós passamos por ela. Algumas aflições nós conseguimos entender. Então, por exemplo, eu resolvi entrar para criminalidade. Eu resolvi desviar verbas que seriam destinadas para a saúde e eu vou destinar para o meu usufruto próprio, né? Quando eu faço isso, eu estou cometendo um crime. Eu posso passar ilesa ou não. Se eu for descoberta, eu posso responder na justiça e posso ser presa. Posso ter que devolver todo o dinheiro e mesmo assim eu posso ser presa. E quando eu estiver lá na prisão, eu vou chorar e vou me arrepender, porque eu cometi um erro e eu poderia não ter cometido, eu poderia não estar passando por essa situação. Então, foi uma situação que eu busquei agora, no presente momento, e que eu me arrependi de ter realizado, ou não, né? Eu posso me arrepender ou não. Mas geralmente, quando a gente se vê numa situação difícil, a gente se arrepende um pouco. Então, a gente vai, comete algum erro, ou, por exemplo, eu posso falar verdades que eu tenho vontade de falar, eu vou lá e falo várias verdades para uma pessoa, magoo aquela pessoa, e num primeiro momento eu me sinto bem, e depois eu percebo que a pessoa não se sentiu nada bem, e eu não tenho como rever isso, e vem o meu arrependimento e o meu sofrimento. Então, existem essas duas vertentes de sofrimento na atualidade. As que eu busco, ciente do que eu estou fazendo, usando o meu livre-arbítrio, eu vou e busco esse sofrimento. Eu também posso correr com o meu carro, pegar o meu carro e correr a 220 km por hora numa estrada, passar por um buraco, estourar meu pneu, capotar o carro e ficar paraplégico. E me arrepender disso. E chorar e super me arrepender do que eu fiz. São causas atuais das aflições que eu mesmo estou buscando através da minha irresponsabilidade. E como ser inteligente que sou nesse planeta, eu faço escolhas. E eu sei o que é certo e é errado, desde pequeno. Desde pequeno, quando eu estou lá fazendo alguma coisa errada, escondida. Por que a gente, quando a gente é pequeno, a gente faz coisa escondida? Ou quando a gente é adolescente, ou quando a gente é adulto? A gente faz coisa escondida. Porque a gente sabe que está errado. Então, a gente sabendo que está errado, a gente esconde as nossas atitudes. Né? Então, quando a gente rouba escondido. Quando a gente faz alguma coisa errada, sempre a gente vai buscar fazer essas coisas erradas escondidas, porque a gente sabe definir, né? Nós somos inteligentes e sabemos definir o que é certo e o que é errado. Em relação a relacionamentos, por exemplo, eu entro num relacionamento que é uma roubada. Eu conheço uma pessoa, vejo que ela tem muitos bens materiais e eu quero me dar bem. E eu não conheço a pessoa profundamente, simplesmente superficialmente, e resolvo me juntar com essa pessoa através do casamento, através de morar junto. E no final das contas, eu percebo lá na frente, me vejo numa situação, muitas vezes de violência, muitas vezes de abuso, e estou num relacionamento abusivo, num relacionamento machista, ou num relacionamento feminista demais, e me vejo numa situação de abuso. E aí eu cometi um erro, né? Cometi um erro de, na minha escolha lá, quando eu conheci aquela pessoa, eu olhar mais o lado material do que a essência daquela pessoa. E aí eu caio num relacionamento abusivo. Então, são escolhas que a gente faz, não generalizando,
né? Existe relacionamento abusivo, que a gente conhece a pessoa, acha que a pessoa é a melhor pessoa do mundo para se viver e de repente a gente se vê num relacionamento abusivo. Estou dando exemplos do que está escrito no Evangelho quando a gente se relaciona com uma pessoa por interesse. E aí, quando a gente visa esse lado mais material do que o lado humano, do que o lado moral, a gente tem a perspectiva, a gente tem essa expectativa de se dar bem, mas lá no final a gente percebe que a gente não se dá tão bem assim. Então, são alguns relacionamentos fracassados que acontecem porque a gente está visando não o amor, não a parceria, a gente está visando o lado material. Então, eu estou falando aí de alguns exemplos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. E as aflições, elas acabam surgindo quando a gente não tem moderação dos nossos atos. A gente sabe o que é certo e o que é errado e a gente parte para o lado errado da coisa. É a mesma coisa quando a gente tem um filho e a gente, por negligência, a gente deixa o filho ser criado sozinho. E aí depois o filho aparece drogado e a gente quer resolver o problema. E às vezes é muito tarde para conseguir resolver esse problema. Então a gente negligenciou essa educação. E aí a gente tem uma causa de um sofrimento, de uma aflição na atualidade. Então, alguns sofrimentos que a gente passa, eles estão completamente relacionados às nossas decisões, ao nosso livre-arbítrio, porque a gente, espírito, aqui reencarnado neste planeta, temos o nosso livre-arbítrio. Se analisarmos friamente, profundamente, por que vivemos insatisfeitos, infelizes, vamos perceber que a maioria das insatisfações e das infelicidades foram nossas escolhas. Vamos pensar nós todos, onde nós estamos trabalhando hoje, o que nós fazemos hoje e quais as cobranças que encontramos. Aí a gente vai falar assim, mas foi falta de escolha, eu precisava trabalhar. Nem sempre. A gente pode tentar fazer as nossas escolhas adequadas. Né, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para o nosso convívio, para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos. São escolhas nossas. Ninguém nos obriga às nossas escolhas. Então, muitas vezes, nós passamos por dificuldades por nossas próprias escolhas. E aí, tem um livro aqui, Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na reunião pública de 13/2/59, a questão 908 fala: examine a própria aflição. Então, ele fala assim: examine a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição do crime chama-se remorso. Lembra que a gente falou lá? Eu posso cometer um crime e depois, quando eu for preso, eu começo a chorar lá indo para a cadeia. Por quê? Porque eu cometi um erro e depois vem o remorso, né? A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Vivemos agora, na atualidade, uma sociedade intolerante. E a nossa sociedade é intolerante devido ao nosso fanatismo por determinadas coisas. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. Né? A gente quer ter o que o vizinho tem por despeito. A gente tem inveja. E a gente sempre acha que o vizinho tem tudo muito melhor do que o nosso. Eu tenho certeza que o meu vizinho acha que ele tem as coisas melhor do que eu, e eu acho que meu vizinho tem as coisas. Não, eu tenho certeza que meu vizinho acha que eu tenho que ele tem coisas piores do que a minha, e eu acho que eu tenho coisas piores do que a dele. A gente nunca acha que a gente tem o que a gente precisa. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A da preguiça, rebeldia. A da brutalidade chama-se violência. A aflição do relaxamento chama-se evasiva.
A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Vivemos um momento de grande impaciência também. E a aflição dos ciúmes chama-se desespero. Quem sente ciúmes sabe o que é um desespero. A aflição da sovinice chama-se miséria. E a aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição no reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos em sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. É por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, depois, se vocês tiverem este livro, na internet também consegue dar um Google para a gente ler. Mais uma vez, essa examina a própria aflição, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Vivemos um momento de aflição. E por que a gente vive também os momentos de aflições? As aflições da vida presente. As nossas aflições cotidianas, elas estão ligadas às nossas atitudes. E a gente falou aqui um pouco agora sobre as nossas atitudes do hoje. Mas também temos as atitudes de vidas passadas. E quando a gente não consegue entender a nosso sofrimento atual, provavelmente ele esteja ligado às nossas vidas passadas. E aí a gente fala: Deus nos abandonou, Deus não existe, Deus não gosta de mim. Por que, Deus? Eu tenho que passar por isso. Aí nós passamos pela situação, muitas vezes solitários, pelos sofrimentos solitários, e achamos que estamos recebendo toda a carga do mundo. E simplesmente nós estamos recebendo a oportunidade de recomeço. Porque a nossa oportunidade reencarnatória, a nossa oportunidade de rever os nossos erros de outras vidas, ela é uma oportunidade de recomeço, de rever tudo aquilo que a gente perdeu. E aí, o que acontece? Quando a gente passa por um sofrimento sozinho, nós sofremos, não, nós não entendemos, nós nos revoltamos e temos aquela sensação de injustiça. E vejam só o momento que nós estamos passando, né? Quem já fez terapia em grupo sabe exatamente o que é o momento que nós estamos passando. Porque imagine se nós estivéssemos passando esse momento de pandemia sozinhos. Imaginem se fosse só aqui no Brasil que estivéssemos passando por pandemia. A gente ia falar assim: nossa, Deus não é brasileiro. Definitivamente Deus não é brasileiro. Imagine se nós estivéssemos passando por esse problema sozinho, só você com a doença aí na sua casa, preso dentro de casa. Mas nós estamos passando por um momento de uma terapia em grupo. Quando você liga para o seu amigo, vai chorar as mágoas e fala assim: eu estou me sentindo muito triste. É que o pessoal está pedindo para ver o livro Religião dos Espíritos, tá? Por isso que eu estou mostrando. Eu estou me sentindo muito triste, eu estou trancado dentro de casa, não consigo sair de casa. Aí seu amigo responde para você: nossa, que coincidência, eu também estou na mesma situação. E não precisa ser só seu amigo que mora na Penha, na Vila Matilde, no Ipiranga. Quando você liga para o seu amigo que mora nos Estados Unidos, no Japão, na China, todo mundo na mesma situação. Aí você fala assim para o seu amigo: ai, não aguento mais usar máscara. Aí seu amigo fala assim: nossa, eu também não. Então, nós estamos vivendo uma situação muito parecida em todos os lugares. Nós estamos fazendo uma terapia de grupo, todo mundo passando pela mesma situação. E cada um está passando por essa situação de uma forma, de um sofrimento, de uma revolta.
Alguns não aceitam, outros não querem respeitar as leis. Cada um age de uma forma. E a gente tem livre-arbítrio. Lembra lá do começo, que a gente estava falando no começo da lição? Tudo que a gente faz, a gente responde por aquilo. Então, cada um encara esse momento de uma forma. Alguns encaram como um castigo, outros encaram como uma maldade que alguém pode ter feito para a humanidade. Outros encaram como se Deus não existisse. E outros encaram como um momento de recomeço e de aprendizado. Cada um vai encarar de uma forma. E quando você começa a ver o que as pessoas estão fazendo nesse momento, onde nós estamos voltados mais para dentro do nosso lar, né? Hoje a gente fica praticamente o tempo inteiro dentro do nosso lar, trabalhamos dentro do nosso lar, convivemos dentro do nosso lar, passamos os nossos finais de semana dentro do nosso lar, cada um encara de uma forma. Alguns encaram como oportunidade de tempo. Lembra, há um tempo atrás, quando a gente falava assim, eu não tenho tempo para nada. Nossa, eu queria tanto ficar tanto tempo na minha casa e eu não tenho tempo. Agora nós temos bastante tempo de ficar em casa junto com a família. E por que será que a nossa aflição é tão grande de você ficar na sua casa em um momento. Vocês não estão me escutando? E você ficar na sua casa em um momento de transição que nós estamos passando, né? Nesse momento de transição, você está recluso com a sua família, você está dentro do seu lar, protegido, com seus entes queridos. Por que parece que nós estamos numa prisão? Por que parece que roubaram o nosso direito de ir e vir? E esse momento é um momento de aprendizado. E a gente deveria tirar o melhor desse aprendizado. Eu estava vendo algumas pessoas que eu sigo na internet e eu estava vendo o Karnal. E ele escreveu outro dia que ele conseguiu, nessa quarentena, produzir 3 livros e revisar 2 deles. Eu me senti, assim, arrasada, porque eu não conseguia terminar o meu trabalho de mestrado. Mas ele conseguiu escrever 3 livros, ele conseguiu aproveitar esse momento, ele conseguiu aproveitar esse momento para produzir muito. E muitas pessoas não conseguiram produzir nada, mas quem disse que a gente precisa produzir tanto? Né? A gente fica se cobrando. Mas com certeza, daqui um tempo, essa quarentena vai virar uma aflição para a gente. Porque tudo vai passar. É certo e claro. Pode demorar 1 ou 2 anos. Pode demorar 5 ou 6 meses. Mas a gente tem certeza que essa quarentena vai passar. Pode vir outras, mas essa vai passar. Porque foi um aprendizado para a gente, foi um aprendizado para os médicos, foi um aprendizado para os políticos, foi um aprendizado para todo mundo. As pessoas se reinventaram. Mas isso tudo pode virar para muitas pessoas as causas de aflições. Para muitas pessoas que infringiram as leis, para muitas pessoas que não aceitaram esse momento, e inclusive para pessoas que não aproveitaram a oportunidade. E aproveitar a oportunidade pode ser até você deitar à tarde no sofá para assistir Sessão da Tarde. Não sei nem se ainda existe isso. Que era um sonho de consumo. Poder sentar no sofá e assistir um filme à tarde. Agora a gente pode. Tem gente que não consegue. Tem gente que está trabalhando mais do que trabalhava. Mas tem gente que consegue tirar uma meia horinha, dar uma olhadinha. E porque a gente tem, hoje a gente gasta menos tempo no trânsito, porque a gente algumas pessoas acabam não pegando trânsito. Então a gente tem oportunidades. E aí, quando tudo isso passar, vai ter gente com aflições. A aflição de não ter aproveitado o tempo, de ter ficado. Tem gente, a Márcia está falando que ela está aproveitando, a Maria está falando que ela está aproveitando esse momento para realizar esse sonho. Então, a gente vai falar assim, por que eu não aproveitei? Quer ver quando acontece isso muito? Quando a gente fica desempregado. Quando a
gente fica desempregado, o que a gente fica? Desesperado. A gente não deveria chamar desemprego, deveria chamar desespero. A gente fica desempregado e a gente fica desesperado. E aí a gente pensa, por que aí a gente não consegue fazer nada naquele momento? A gente fica procurando emprego, fica chorando, fica desesperado, vai por uma entrevista todo estressado, acaba não passando na entrevista porque está todo estressado. Passa 3 meses a gente arruma emprego. Aí a gente fala assim: nossa, devia ter aproveitado para arrumar meu armário, devia ter aproveitado para pôr tudo em ordem que eu precisava, eu tinha que resolver tantos problemas, tantas pendências. A gente não parou nem um minuto para pensar. Deus me deu a oportunidade de produzir coisas que eu precisava, além de trabalhar. Deus me deu a oportunidade de eu dormir até 9 horas da manhã. Não, a gente só ficou no desespero. E aí a vida seguiu, a gente arrumou outro emprego e a gente acabou que perdemos aquela grande oportunidade, aquele grande tempo que poderíamos ter aproveitado para outras coisas. Então, não percamos nosso tempo, não percamos a oportunidade de servir, de produzir, de fazer coisas boas, de pensar no próximo, de ler coisas boas. Vamos parar um pouco de pensar em tragédias. Vamos parar de pensar que essa pandemia não existe também. Tem gente que está dramatizando toda a pandemia e tem gente que está fazendo como se ela não existisse. Ela existe uma doença e a gente tem que se cuidar. Vamos lembrar que esse corpo é emprestado. Vamos cuidar dele. Então, vamos tomar todos os cuidados. Ah, mas cada hora a Organização Mundial da Saúde fala uma coisa. Uma hora usa máscara, outra hora não usa. Uma hora usa remédio, outra hora não usa. Uma hora o remédio faz bem, outra hora não usa. Todos estamos em aprendizado. E cabe a nós entender o lado de cada um. Ah, mas aquele governador, aquele prefeito, aquele presidente, aquele político, aquele deputado, cada um responde pelas suas atitudes. Lembra lá no começo que a gente estava falando? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, eu respondo pela minha, cada um de nós responde pela sua atitude, todos responderemos pelas nossas atitudes. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer coisas boas. Nosso objetivo aqui na Terra é a nossa elevação moral e nosso desenvolvimento intelectual. Estamos passando por um momento de muito desenvolvimento intelectual. Olha hoje que legal, tivemos a notícia que foi aprovado respiradores para usar nos hospitais que foram desenvolvidos totalmente com material aqui do Brasil e por brasileiros. A gente não depende agora somente de comprar respiradores fora do Brasil. Olha que desenvolvimento legal, moral, intelectual que a gente conseguiu. E quando a gente faz isso, a gente desenvolve a moral também, porque quem desenvolveu isso, desenvolveu pensando em salvar a vida de alguém. E quando você pensa em ajudar o próximo, você está desenvolvendo a sua moral. Então, vamos produzir coisas boas, vamos produzir nosso desenvolvimento moral, vamos produzir nosso desenvolvimento intelectual, porque é assim que nós cresceremos espiritualmente. Quando nós somos criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, caminhando nessa trajetória de evolução, é esperado de nós o nosso crescimento moral e espiritual e intelectual. Só assim nosso espírito vai se engrandecer. A gente está caminhando muito na área tecnológica e pouco na área moral. Então, provavelmente, é a nossa oportunidade de exercitar esse lado moral. Kardec dizia: fora da caridade não há salvação. Estamos num grande momento de exercitar a caridade, porque temos muitas pessoas precisando de nós. Não só pessoas precisando de pão, de roupa, de alimento, nós temos pessoas que estão desesperadas, sozinhas em casa, precisando de atenção. Nós temos pessoas idosas que muitas vezes estão se sentindo nesse momento péssimas, apavoradas, porque todo mundo fala que essa doença só mata idoso e que idoso não vai mais poder fazer nada. E a gente sabe que não é verdade, né? Que a gente vai ter que se adaptar, todos teremos que se adaptar a essa sociedade. Então, vamos auxiliar aqueles que precisam do nosso apoio, vamos auxiliar aqueles que precisam da nossa atenção, do nosso carinho. Vamos fazer uma ligação para o nosso amigo, vamos pegar o celular e fazer uma ligação, vamos pegar o telefone, vamos bater na janela do vizinho, conversar de janela para janela, tentar
buscar essa união. Vamos nos unir em preces, em vibrações. Vocês vejam, Caminho da Luz, já estou terminando, tá, gente? Caminho da Luz está fechado, né? As portas do Caminho da Luz estão fechadas. Mas os tratamentos do Caminho da Luz, eles continuam na espiritualidade. A espiritualidade não está de quarentena. Assim como muitos trabalhos não estão de quarentena. Nós estamos realizando trabalhos de vibrações, trabalhos de orações, todos online. Nós entramos nas quartas, nas quintas, nas terças-feiras os alunos estão tendo aula online, no sábado a mocidade está tendo aula, domingo a evangelização está tendo aula, vocês sabiam disso? Então, se você é trabalhador do Caminho da Luz e você está perdido, não está em nenhum trabalho, procure nos grupos de WhatsApp do Caminho da Luz, porque estão acontecendo os trabalhos de forma virtual. Se você não tem a parte virtual para participar dos trabalhos, na hora do seu trabalho, faz o evangelho, senta quietinho no lugar, pega o seu evangelho, abre o seu evangelho, leia, fique em prece, porque a espiritualidade vai pegar suas energias e vai aproveitar essas energias. E você que estava fazendo um tratamento espiritual lá no Caminho da Luz, você está recebendo, deixa a sua água fluida do lado da sua cama, faz uma prece, está sendo colocada a sua medicação, você está recebendo, porque os trabalhadores estão em vibrações. Então, não pensem que tudo está parado, que tudo está abandonado, porque nada está. A energia, ela flui, a energia, ela circula e tudo está acontecendo. Então, não vamos fazer desse momento as nossas aflições do nosso futuro. Vamos fazer desse momento o nosso crescimento futuro. Porque nós temos todas as oportunidades para crescermos, para nos desenvolvermos intelectualmente, para crescermos moralmente. Vamos lembrar o exemplo do Mestre Jesus quando ele nos trouxe os sermões, quando ele foi lá fazer o sermão, que ele nos trouxe as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles receberão devido às suas aflições. Então, nesse momento de aflição, vamos entrar em prece, vamos trabalhar, vamos produzir coisas boas e vamos nos tranquilizar. Vamos acalmar o nosso coração, porque somos bem-aventurados. O fato de estarmos aqui, vivermos aqui, estarmos passando por todas as aflições que passamos, por todos os momentos de alegria e por alguns momentos de tristeza também, porque a gente se entristece de vez em quando, são oportunidades que tivemos. E quem partiu teve a sua oportunidade de resgate. É para isso que estamos aqui. Essa vida não nos é própria, nossa vida própria, nossa vida espiritual, estamos aqui para resgatar. E será que nós somos coitados porque adoecemos e desencarnamos? Não, nós já cumprimos a nossa tarefa. Ninguém desencarna. Não caiu, Jesus falava que não cai uma folha se não for pela vontade de meu Pai. Então, nada acontece sem a vontade de Deus. Deus está olhando tudo. Jesus, o nosso governador terrestre, está olhando tudo, está nos auxiliando a todo momento. E assim, a gente agradece a Deus essa oportunidade que tivemos de estudar, de entender esses ensinamentos de Jesus que são tão bons para a gente. A gente está aí com 2 livros ótimos, cheios de lições que a gente pode ler, reler. O Evangelho, ele é super atual. Se você abrir o Evangelho agora, vai vir uma mensagem que você vai falar assim, essa mensagem foi para mim. Assim como esses livros, que são super atuais, que trazem lições pequenas que nos esclarecem, que esclarecem o nosso coração. Então, vamos agradecer essa oportunidade, vamos ficar em oração, em prece, e vamos, assim, elevar os nossos pensamentos em favor de todos aqueles que mais necessitam. Vamos vibrar amor, tranquilidade, esperança a todos aqueles que mais necessitam, a todos os nossos irmãos que se encontram em aflições, a todos aqueles que desacreditam que Deus está no comando das nossas vidas. Vamos vibrar por todos os que estão adoentados, desesperados. Vamos vibrar por todos aqueles que estão cuidando desses doentes, que também estão passando por um momento de grande aflição,
porque eles estão ali para ajudar e nem sempre eles conseguem. E não é falha deles, é porque é o momento. É o momento, é o aprendizado, é a necessidade. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que mais necessitam das nossas vibrações. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e pelos que dizem ser nossos inimigos, tanto que estão no plano espiritual como no plano material. Vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos animais de estimação, pelas nossas plantas. Vamos vibrar pelo nosso planeta, por todos os países que estão passando por dificuldades. Vamos vibrar pelos nossos governantes, que eles possam ser direcionados nas necessidades de toda a população. E vamos pedir por cada um de nós, para que possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos. Tudo aquilo que a espiritualidade imagine que seja a nossa necessidade, que ela enxerga que seja a nossa necessidade. Que Deus, nosso Pai, que o Mestre Jesus possa abençoar cada um de nós. Que Deus nos dê oportunidade de recomeço, que Deus nos dê direcionamento, força, várias manhãs de despertar, que não nos falte o alimento material na nossa mesa, mas principalmente que não nos falte o alimento espiritual da nossa evolução, da nossa transformação. Que possamos andar no caminho de luz. Que Deus possa nos livrar de todo o mal que possa nos acometer. Sabemos que o maior mal é estarmos ainda tão distante da nossa evolução. E que assim seja, graças a Deus. Eu passei um pouco do tempo, muito tempo, o Herbert vai brigar comigo. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui na noite de hoje, na minha casa. Muito obrigada de vir na minha casa. E que nós possamos nos encontrar em breve, dentro do Caminho da Luz, nos corredores, que possamos nos abraçar em breve. Isso vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. E que continuemos em vibrações. Um beijo a todos vocês e uma boa noite.